Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui ao Bruno pelo convite e também ao CITSEM pela organização da oficina. O tema que hoje tratarei, antes devo destacar que faz parte da minha pesquisa que desenvolvo no mestrado. Dessa forma, alguns dos assuntos ainda carecem de algum desenvolvimento no âmbito da pesquisa científica em História. Tratarei, por fim, de dois processos de transição diferentes, que seria o modelo de transição portuguesa, ocorrida através de uma revolução entre 74 e 76, e, de outra forma, a transição brasileira, que acontece ao fim de uma ditadura militar de 21 anos, em 1985. Pois bem, iniciando pela transição democrática portuguesa. Como todos sabem, em 25 de abril de 74, o movimento das Forças Armadas depôs Marcelo Caetano e toda a estrutura do Estado Novo, iniciando um processo revolucionário com o objetivo último de acabar com a guerra colonial e iniciar um regime democrático. Dessa forma, essa maneira de transição é marcada por uma ruptura, já que o regime do Estado Novo foi efetivamente deposto sem quaisquer pactos ou negociações. No entanto, como afirma o Manuel Loff, professor da Faculdade de Letras, mesmo que se esperasse que o Estado pós-autoritário português fosse empenhar-se na criação de uma memória descomplexada relativamente ao passado, priorizando uma perspectiva geral do passado que pudesse ser representado com uma crítica democrática ao autoritarismo, ou seja, esperava-se que o Estado pós-autoritário português, já numa democracia, criasse a nível social uma memória nacional crítica ao Estado Novo. Afirma o professor Loff que a polarização inevitável que o processo revolucionário introduziu na sociedade portuguesa dificultou o enraizamento social e consensos mínimos sobre a memória da ditadura, aproximando assim o caso português aos casos de democratização pactuada. Partindo dessa afirmação, o objetivo da primeira parte da apresentação é analisar as posições apresentadas tanto pela MFA quanto pelos principais partidos políticos durante o processo transicional, a respeito tanto do próprio passado autoritário quanto da promoção de um determinado acerto de contas com esse passado. Julga-se, nesse sentido, a iniciativa de desenvolvimento em Portugal dos processos de saneamento, que visavam, ao menos em parte, afastar uma determinada parcela da sociedade, em geral associada ao fascismo, ao Estado Novo, principalmente dos postos administrativos, o que configura, de alguma forma, ao menos a intenção de confrontar os dilemas do passado autoritário, e não apenas ignorá-los. Entendemos que, num contexto transicional, uma das principais questões adotadas pelas novas elites políticas é relacionada ao que fazer a respeito do legado autoritário, ou seja, se uma nova elite política chega ao poder, o que é que se faz com os membros da elite política que deixa o poder, não é se simplesmente se convive com essas elites ou se elas são efetivamente afastadas. Por exemplo, são promovidos espaços de memória que adotariam uma perspectiva crítica em relação a esse passado, ou são criadas posteriormente comissões da verdade, que geralmente tem o objetivo de analisar a repressão que aconteceu durante esse período de autoritarismo, de repressão. As ações tomadas nesse contexto devem ser levadas em conta para a compreensão do que futuramente será associado à memória do passado autoritário. Ou seja, eu compreendo, através da pesquisa, que as ações tomadas durante os processos transicionais efetuam, de alguma forma, ou devem ser levadas em conta para se compreender a memória que fica do passado autoritário. Começando por uma rápida análise das posições expostas por uma corrente do MFA, que, claro, não tinha opiniões homogêneas, mas sim diversas correntes, mas em questão, nessa apresentação, eu trarei alguns excertos ligados à 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, criado pelo Costa Gomes, na altura da tomada de posse do segundo governo provisório, em 1974, que era responsável por coordenar a informação, no sentido amplo, quer na esfera civil ou na militar, através da criação de programas de áudio, de rádio, de televisão e das campanhas de dinamização cultural, e além disso promoviam a publicação de um boletim informativo, esse boletim publicado entre setembro de 74 e agosto de 75. Nas primeiras edições do boletim são tomadas claras posições críticas ao regime deposto, com o fascismo considerado um inimigo ainda a ser batido, que, e eu cito o que está aí no slide,
ainda que entorpecido e bastante abalado pela grande derrota inicial, reagirá de mil maneiras, se não for montada uma vigilância, um mecanismo de resposta que o impeça de levantar a cabeça. Afirma-se ainda que a democracia não se poderá construir sobre os alicerces do passado, e esse não poderá ser esquecido, pois seria uma ingenuidade que se pagaria caro. Esse acerto de contas, então, está na ordem do dia, numa perspectiva crítica em relação ao passado autoritário, que não poderá ser esquecido, e isso é bastante representativo. Em sua 8ª edição, agora em janeiro de 75, é possível também notar uma postura favorável aos saneamentos, em que se afirma no boletim: não podemos hesitar no julgamento revolucionário dos crimes cometidos pelo sistema fascista. É uma posição bastante clara, que, no entanto, se altera mediante um novo contexto, uma nova conjuntura, no contexto do verão quente de 75, em que a polarização inevitável faz com que outras posições sejam tomadas. Na última edição do boletim, de agosto de 75, e novamente cito o que está aí no slide: os saneamentos constituíram e constituem outra causa da crise, considerados agora altamente inconvenientes. Afirma o boletim que, nesse momento do processo revolucionário, conta mais a prática de um indivíduo, consequência final da sua capacidade de recuperação e compreensão, do que propriamente o seu passado. Ou seja, se num primeiro momento o passado autoritário era algo que não deveria ser esquecido, que tem que se promover o julgamento revolucionário do fascismo, em outro momento, sob outra conjuntura, o MFA, através de seu boletim informativo, apresenta outra postura, outra perspectiva, em que o passado não passa a ter não tanta importância. Agora, tratando dos partidos políticos. Em termos gerais, com base na documentação analisada, principalmente os programas, os discursos e os principais líderes, a imprensa oficial também, infere-se que as medidas mais austeras, ou seja, mais evidentes, claras, para a promoção de um ajuste de contas com o passado autoritário, são tomadas principalmente por partidos mais à esquerda. Quanto mais à esquerda, mais essa pretensão fica evidente. Por outro lado, a direita, que não teve vida fácil durante principalmente o período inicial da Revolução, ainda mais após o 11 de março, tende a não se referir ao passado autoritário, adotando como ponto de referência, como afirmou Jaime Nogueira Pinto, e inclusive o Bruno tratou um pouco disso, da defesa do ultramar como defesa da integridade nacional, ou seja, a manutenção das províncias ultramarinas como uma luta que deve ter importância, e esses partidos tenderam a apresentar uma postura crítica em relação ao processo revolucionário em si, como um todo, e alguns até afirmando que se viveu, nesse período, entre 74 e 76, uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista. Iniciando pelo Partido Socialista, que é o partido que melhor desempenho eleitoral obteve, tanto nas eleições para a composição da Assembleia Constituinte em 75, como para a composição da Assembleia da República em 76. O Partido Socialista, em seu primeiro programa, após o 25 de abril, faz poucas referências ao passado autoritário, diferente do que em geral se priorizou nos partidos de esquerda. No primeiro programa, apenas uma menção direta e significativa, claro, em relação à educação, em que o partido previa a revisão completa dos programas e livros adotados sob a ditadura, com a eliminação das marcas do fascismo e do colonialismo e com a interpretação correta do processo histórico. Também apresenta postura favorável em relação à independência das ex-colônias, ao proclamar a sua fidelidade ao princípio da autodeterminação e da independência de todos os povos sujeitos à dominação colonial. O tom apresentado pelo PS em relação a essas questões, em relação a um acerto de contas com o passado, aos saneamentos, é mais moderado que os outros partidos à sua esquerda, que em geral adotam, como disse, medidas mais austeras. No programa do PS, voltado para as eleições de 76, é apresentada uma postura relativamente crítica em relação tanto ao processo de descolonização e, no geral, em relação à própria Revolução. Afirma-se nesse programa que a descolonização deu origem a difíceis problemas econômicos e financeiros, mas que tudo isso constitui um preço inevitável ao pagar pelo fim das injustas guerras coloniais que o povo português já não suportava. Além disso, o partido afirma que a Revolução, apesar de todos os desvios para que foi conduzida, de todos os erros cometidos à sua sombra, deu origem a inegáveis benefícios para o povo português. Diferente do PS, o Partido Comunista apresenta uma perspectiva mais clara em relação ao passado autoritário e aos saneamentos, como em geral fizeram os partidos de esquerda.
Segundo apresenta o partido, no primeiro programa aprovado em seu 7º Congresso, em outubro de 74, o governo fascista foi um governo de abdicação e traição nacional, em um período marcado pela negação das mais elementares liberdades, a onipotência da PIDE, marcado por perseguições, prisões, torturas, assassinatos, guerra injusta, queimando vidas, estropiando e mutilando. Revelando uma determinada importância ao se tratar de espaço autoritário, o Partido Comunista previa a realização do saneamento em todo o aparelho de Estado, colocando em todos os postos importantes de responsabilidade política, econômica e diplomática e administrativa defensores da situação política atual. E proíbe as organizações, propagandas e atividades fascistas e reacionárias. No programa, agora tratando dos partidos de direita. Assim, aqui está o slide em que o Partido Comunista Português prevê a proibição das organizações e atividades fascistas. Passando para o lado das direitas, o espectro político, o primeiro partido do qual falaria será o Partido Popular Democrático. No programa apresentado pelo partido, voltado para as eleições de 76, o partido assume uma posição crítica em relação à Revolução e principalmente em relação ao processo de descolonização, e declara-se favorável à paz e à reconciliação entre os portugueses, ao afirmar que, e está aí no slide, para afirmar o Estado democrático, há que se assegurar o respeito pelos direitos fundamentais e promover a paz e a reconciliação entre os portugueses. E sobre os processos de saneamento, que não são mencionados no primeiro programa do partido, prevê-se agora a reparação ou indenização das situações de saneamento selvagem, a reabilitação de atos injustos de saneamento e ainda a anistia dos delitos políticos que não vierem a ser julgados em prazo curto, contribuindo assim para a promoção de uma visão negativa sobre os processos de saneamento e, no geral, sobre a Revolução. Sobre a descolonização, o partido toma posições ainda mais críticas ao afirmar que o processo foi, no geral, antidemocrático, foi desrespeitador dos acordos celebrados em Lucasa e Alvor e ainda traumatizante. Diferente do PS, que afirma que os problemas advindos do processo de descolonização foram preço a se pagar, o Partido Popular Democrático adota uma posição abertamente crítica. E ainda à direita do Partido Popular Democrático, temos o CDS, sendo esses 4 partidos os partidos que melhor desempenho eleitoral tiveram nas primeiras eleições após o 25 de abril. O CDS, cujo fundador era um indivíduo com ligações públicas com o regime deposto, Freitas do Amaral, o partido vê como necessária, num manifesto eleitoral publicado em 75, os processos de saneamento seriam necessários, segundo o partido, mas destaca que esses não podem se transformar num monstro voraz a quem se entregam bodes expiatórios do oportunismo de alguns e que há em Portugal indícios que uma nova caça às bruxas ensaia aqui e além os seus passos, tendo já feito as suas vítimas. Ou seja, é uma posição meramente favorável, mas com ressalvas. E sobre a descolonização. Agora, no manifesto publicado em 76, o partido trata da descolonização, como seria de se esperar, a partir de uma posição bastante crítica, afirmando que a descolonização foi o setor da prática governamental em que maiores e mais trágicos erros se cometeram, que culminou na criação de um clima de intoxicação demagógica destinado a empolar no povo português um sentimento exagerado de culpa relativamente ao fenômeno da colonização. Notável é também que um partido que adote essa perspectiva crítica em relação ao processo de descolonização, que era uma das principais motivações do próprio 25 de abril, tenha, nas eleições de 1976, tido um notável desempenho eleitoral, obtendo mais de 800 mil votos e se firmando como a terceira força política no país, atrás apenas do Partido Socialista e do Partido Popular Democrático. Para finalizar essa parte sobre a transição portuguesa. Muito do que foi escrito sobre a democracia portuguesa tende a refletir uma amnésia deliberada, informou o historiador Kenneth Maxwell, em que, como são sempre os vencedores que escrevem a história, e no caso de português, quem foi considerado vencedor da história, principalmente após o 25 de novembro, seriam esses partidos das forças moderadas, não só os partidos políticos, mas a corrente mais moderada do MFA, e assim, concluo, de alguma forma, que os partidos com melhor desempenho eleitoral no período ou adotavam posições moderadas, como foi o caso do PS, ou defendiam a reconciliação entre todos os portugueses, como no caso do PPD, ou ainda criticavam abertamente o processo de descolonização, como o caso do CDS.
As posições defendidas por esses partidos, mas não só por eles, é importante destacar, talvez tenha influenciado de maneira como os portugueses pensam o passado autoritário ou a própria revolução. E agora, passando para o processo transicional brasileiro, que seria a segunda parte da apresentação. Tratarei rapidamente sobre esse processo, é algo que eu ainda estou a desenvolver na minha dissertação. A transição brasileira é bastante diferente da transição portuguesa, são contextos diferentes. Ainda assim, enquanto a transição portuguesa é marcada por uma ruptura, a transição brasileira é considerada uma transição por pacto ou negociada, já que foi idealizada, operada e concluída pelos próprios militares que detinham o poder político. Optei, pelo pouco tempo disponível, em abordar apenas um aspecto da transição brasileira, um aspecto bastante importante, que seria a posição dos militares e da elite política a respeito da anistia, que libertou tanto os presos políticos sob a ditadura, quanto os próprios ditadores e todos os associados com a repressão. Em 74, o mesmo ano da Revolução Portuguesa, o mesmo ano do 25 de abril, o presidente-general Ernesto Geisel anuncia que promoverá uma abertura através de um processo lento, gradativo e seguro, que impeça revanchismos. Qualquer tentativa de ajuste de contas, ou seja, seja a simples identificação dos torturadores, foi considerado revanchismo, que seria uma espécie de vingança promovida pelo grupo perdedor e que já havia perdido, no sentido amplo, e político, e queria vingar-se, ou seja, revanchismo, qualquer tentativa de análise, mesmo análise, identificação dos torturadores, foi considerado revanchismo porque tratava-se do grupo que, de certa forma, havia perdido, principalmente após o golpe militar de 64, e que esse movimento do revanchismo em si passou a ser desconsiderado tanto pela elite política, principalmente pelo movimento democrático brasileiro, o principal partido de oposição e o único por parte da ditadura, quanto pelos próprios militares. Destaco também que o processo foi lento, a ditadura anunciou a abertura em 1974 e essa abertura foi concluída apenas em 85, 11 anos depois, por eleição direta de Tancredo Neves, um civil para a presidência, e por acaso o Tancredo falece antes mesmo de assumir a presidência, e quem efetivamente ocupa é José Sarney, que poucos meses antes era presidente do Partido Democrático Social, que era o partido da ditadura, ou seja, o primeiro presidente civil do Brasil após a ditadura, meses antes de assumir, era defensor da ditadura. Como afirma o historiador Carlos Fico, esse revanchismo foi a principal preocupação dos responsáveis pela abertura política, pois a questão de como devolver o poder aos civis e, ao mesmo tempo, resguardar os militares foi tratada com muita importância pelos militares. A solução encontrada, afirma Fico, foi uma proposta de anistia que beneficiava não só os presos políticos, mas também os militares e civis responsáveis pela repressão. A lei de anistia, que foi aprovada em 79, eu trago o teor da lei, já sob presidência de João Figueiredo, não mais Ernesto Geisel, se tornaria a principal cláusula da transição para a democracia, culminando num pacto marcado pela conciliação que resultou na impunidade dos militares. Segundo o texto da própria lei, é concedida a anistia a todos que cometeram crimes políticos ou conexos com eles, e por conexos compreende-se crime de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Afirma também Carlos Fico que, ao anistiar pessoas desconhecidas e não condenadas, a lei garantiria que não só os torturadores passassem impunes, mas, no futuro, nenhum militar seria punido em função das ilegalidades cometidas durante a ditadura. Só para que fique mais representativa a defesa promovida pelos militares e demais membros da elite política, eu trouxe alguns excertos. O presidente João Figueiredo, que aprovou, de certa forma, a lei da anistia, em discurso em março de 83, afirmou que a esmagadora maioria da nação deseja não o confronto e o revanchismo, mas, em oposição, o entendimento e a conciliação entre os brasileiros. Tancredo Neves, que foi o civil eleito presidente após o fim da ditadura, afirmou também, de maneira muito representativa, que o MDB, o partido da oposição, não tem compromisso com o passado, pois o revanchismo é postura totalmente eliminada do nosso ideário, voltada permanentemente para o engrandecimento do país. Isso é bastante representativo. Além disso, Sarney, que foi quem efetivamente ocupou a presidência da República após os 21 anos de governos militares, afirmou, e enquanto já era candidato à vice-presidência da República e já era membro do partido da oposição, ele afirmou que
O fantasma do revanchismo não passava de uma hipótese absurda, inconcebível e intolerável, pois o que o nosso país deseja é a paz, na qual possa reencontrar a convivência política, e apresenta ainda uma postura favorável, positiva, em relação à ditadura militar, ao afirmar que a revolução foi feita em nome dos valores democráticos, foram cometidos alguns excessos, ou seja, a tortura, esses não comprometeram o valor, a dignidade, a altivez, a instituição e destinação histórica das Forças Armadas. E já concluindo a minha fala, eu cito o Fernando Rosas, que afirma que em todo discurso de transformação ou conservação, tendemos a encontrar a manipulação da memória, e sobretudo por parte dos vencedores, a tendência de universalizar o discurso sobre a representação da memória como o único, o verdadeiro, talvez buscando fazer valer a ideia de reconciliação nacional, e o Ricardo Vinícius, que é um historiador espanhol, que define o que chama de ideologia da reconciliação como um instrumento de assimilação, cujo objetivo é devorar qualquer elemento antagônico e expandir as certezas absolutas, comemorando uma memória tranquilizadora e que tal ideologia não possui capacidade de diálogo, porque não nasceu para isso. Assim, a memória criada por ela, pela conciliação, é a única memória ou a boa memória, uma memória tranquilizadora. E assim, o passado não passa e o fantasma do autoritarismo volta e meia faz presente. Não como efetivamente concluído, mas resolvido. E é uma questão problemática que deve ser levada em conta se tratamos de consolidação democrática.